Hoje eu vou compartilhar com vocês a história do relógio analógico nos jornais do SBT. Muita gente que acompanha o canal já há muito tempo sabe que o Silvio Santos teve uma belíssima ideia num dia ao ordenar que o SBT colocasse um relógio analógico desses de ponteiro em todos os seus jornais. Pois é, esse caso aí é um exemplo icônico das inúmeras intervenções e até intervenções excêntricas de Silvio Santos aí na programação do SBT. Isso aconteceu, gente, em novembro de 2016. O dono do SBT ordenou a inclusão de um relógio analógico com ponteiros no canto inferior da tela do SBT Brasil, que é, o principal jornal aí do SBT até hoje. Além também de um quadro com temperaturas de cidades no canto superior. Então teria, e antes tinha um ponteiro e aí em cima tinha ali a temperatura de cada região do Brasil. De certa forma, uma coisa até interessante. A justificativa era nostálgica. O Silvio acreditava que hora e temperatura eram informações essenciais para o público, inspiradas no formato de rádio AM, onde esses dados são comuns, dizendo algo como: no rádio você sempre ouve a hora e o tempo, porque na TV não pode ser igual. Antes disso, alguns jornais locais do SBT já exibiam relógios digitais discretos, mas Silvio quis uniformizar tudo com o modelo analógico do SBT Brasil. Então ele fez aí uma padronização, ordenou uma padronização universal. Então os principais jornais, como Primeiro Impacto e outros, SBT Notícias da época, foram aí adicionados com esse relógio analógico. Essa mudança não foi isolada, então refletiu aí esse estilo hands-on de Silvio, que frequentemente interferia em detalhes da programação, priorizando o que achava útil para o povão, mesmo constratando aí com tendências modernas de televisão, porque na era da inteligência artificial, você tem um relógio analógico, quem sabe, tem pessoas que não sabem ver a hora em ponteiro. Essa estreia, do relógio analógico aconteceu, como eu disse, em novembro, mais especificamente no dia 7 de 2016, no SBT Brasil, e rapidamente virou meme nas redes sociais com críticas por ocupar espaço na tela, porque ele começou sendo muito grande. Era um baita relojão, cara. Depois ele foi reduzido, mas ele era grandão. E aí muita gente começou a dizer que era ultrapassado e tal. Na imprensa, na época, por exemplo, o Maurício Sticer, do UOL, ironizou esse visual retrô, comparando a um relógio de parede da casa de vó e destacando que mostrava as preocupações de Silvio com o jornalismo, porque dava a entender que ele não se preocupava em investir no jornalismo, que ele nunca investiu, não se preocupava em dar condições melhores de trabalho para a equipe. Ele se preocupava com o relógio, com a falta de um relógio. O portal Notícias da TV também descreveu isso do Silvio como uma ideia dele para deixar os telejornais mais práticos, citando fontes internas que confirmaram a ordem direta do patrão, com um tom aí leve, mais crítico sobre ser saído dos anos 80. Outros veículos, como o Blibus, chamaram de relógio analógico na tela do jornal do SBT, ideia de Silvio Santos, questionando se o foco em detalhes miúdos desviava a atenção de pautas relevantes. Na Folha de São Paulo, na coluna F5, Cristina Padiglione mencionou que Silvio volta a palpitar na programação, ligando a apego por formatos tradicionais, notando aumento ligeiro no Ibope inicial devido ao charme popular. A imprensa via como traço do SBT à la Silvio, acessível, mas às vezes anacrônico, alimentando debate sobre a autonomia jornalística, com um jornalista do SBT, aí, vários jornalistas reclamando em off de decisões estéticas impostas. Nas redes sociais, especialmente no X, o antigo Twitter, o relógio virou piada recorrente, como eu disse, vários memes comparando aí a um relógio de pulso na televisão, ou uma prova de que o SBT tinha parado no tempo. Um post de 2016 dizia o seguinte: para que um relógio analógico desse tamanho na tela? Ou só o SBT mesmo. O outro dizia: o SBT é tão ríspide que coloca um relógio analógico na tela. O recurso permaneceu por quase 8 anos, até março de 2024. Só que ele foi reduzido. Ele começou com um relojão, aí ele foi reduzido e ficou aí durante esse período. Ele era assim, aí depois ele foi reduzido. Então ficou até março de 2024, quando foi aposentado aí com o novo cenário do SBT Brasil. E aí passou a ser um relógio
relógio digital e gerou alívio e também, claro, muita nostalgia. Por exemplo, posts de 2024 celebraram, dizendo adeus relógio analógico depois de quase uma década. Em março de 2025, o Luiz Bate, quando ele participou do programa Silvio Santos, ele relembrou que o relógio, né, e o horário cedo dos jornais eram tudo para o Silvio Santos e ajudava o SBT a liderar o Ibope noturno, porque o Silvio, que o Bate quis dizer? O Silvio, na madrugada, ele reprisava os jornais. Então, em vez de você ter na madrugada o jornal ao vivo ali com um apresentador dando as informações, ele reprisava o jornal, as matérias. Então, ou seja, tinha uma pessoa ali, as pessoas da bancada, né, davam as informações, tinha ali dando as informações, mas eram reportagens frias, e aí ele reprisava isso a madrugada inteira e dava audiência. Tanto que essas reprises dos jornais da madrugada acabaram influenciando as outras emissoras como Record, como Globo, como Band, a começarem os seus jornais mais cedo. O Hora 1 lá da Globo começava, acho que 5 horas, passou a começar 4. Da Band começou o jornal 3 e pouca da manhã, porque começou a influenciar, dada a audiência, porque o SBT chegou até, em alguns momentos, a alcançar a liderança com o jornal gravado, porque as pessoas ali, na madrugada, não ia se preocupar, ele acreditava que as pessoas não iam notar que o jornal estava gravado, estava ao vivo. Em 2025, com mudanças na programação que teve aí com Daniela Berutti, o episódio é citado como exemplo de como o SBT evoluiu devagar, como Flávio Rico usando para ilustrar a tradição bagunçada da emissora. Silvio já se envolveu também em outras polêmicas, tá? Como ignorar coberturas importantes, escalar jovens inexperientes, né, como Dudu Camargo, para comandar um jornal, lançar programas nas madrugadas sem equipe, resultando, como eu falei, em reprises excessivas, como teve durante muito tempo, do Conexão Repórter, exibido até 2 vezes o mesmo programa na madrugada. O relógio não era apenas um acessório, mas um detalhe que mudou repentinamente a apresentação dos jornais, chamando a atenção e tornando-se característico, mesmo com uma utilidade discutível. Mesmo com escalas inusitadas e decisões polêmicas, essa mudança ficou na memória aí do público como um registro do estilo único de Silvio Santos no comando aí da emissora, porque ele não focava muito em investir no jornalismo, mas ele ficava preocupado nessas pequenas mudanças, né? O foco não era investir, dar uma condição melhor, dar um cenário novo, porque o cenário era o mesmo, já era esse cenário aqui com esses microtiros aqui, mais de 20 anos, não investia numa equipe legal. Então assim, eu até fico, quando foi anunciado que eles iriam ter o canal de notícias, né, o SBT News, eu fiquei até um pouco preocupado, porque tipo, se o canal já não investia antes em jornalismo, como é que eles de uma hora para outra iam ter assim, batuta, iam ter condições de ter um canal próprio de notícias? Então assim, o SBT precisa ainda comer muito arroz com feijão para chegar no mínimo no porte de uma Globo, de uma CNN. Mesmo que tenham pessoas lá dentro com capacidade de assim, fazer o SBT News ser um canal de notícias legal, interessante, atrativo, precisam comer muito arroz com feijão, porque eles estão bem longe de chegar nesse porte, até no que se refere a grandes coberturas, de ter ali uma condição interessante, legal, para poder ter ali, se chamar e até ser reconhecidos como a emissora do jornalismo, que o SBT nunca foi um canal focado, assim como eu disse, em grandes coberturas. Eu fiz recentemente um vídeo sobre Raquel Sherazade, que o SBT tinha em 2015 planejado para ela um programa, uma revista eletrônica, quando ela renovou o contrato, e eu fiquei até no vídeo falando, eu nunca vi a Raquel Sherazade no SBT fazendo grandes coberturas, porque ela nunca fez grandes coberturas, porque o SBT nunca fez assim coberturas de grandes acontecimentos, porque quando estava acontecendo isso, o canal estava exibindo outras coisas, porque o Silvio não deixava, porque o Silvio ele acreditava que o SBT não ia, né, ele não queria, né, que o SBT usasse aquilo, tanto que até a morte dele, quando ele faleceu, o SBT não explorou, não ficou explorando. Então ele não queria usar o SBT para ficar explorando, sabe, a morte, por exemplo, que teve da Marília Mendonça, que a Record, que a Globo ficou lá explorando e exibindo, né, o avião lá, infelizmente, no meio daquela cachoeira lá. O SBT só fez um plantão e pronto, e voltou com a programação
com as novelas. Inclusive teve até uma boa audiência. Na época do impeachment também, em 2016, a Record, a Globo cobrindo ali, né, o impeachment, a votação, o SBT ficou exibindo novela, então teve uma boa audiência. Então o Silvio nunca gostou de que o SBT explorasse e que usassem o SBT para explorar casos assim grandes. Mas agora com a nova direção, isso óbvio que vai mudar. E óbvio que mudou. Então eu fico muito preocupado com os rumos que o SBT tem tomado, né, nos próximos, né, enfim, nos últimos anos aí, nos últimos tempos. Mas essa história do relógio analógico, ela mostra pra gente o quanto que a emissora, né, quanto que o Silvio Santos era excêntrico ao ponto de colocar um relógio com ponteiros na era dos relógios digitais em meio aos seus jornais. E isso chamava muita atenção, porque muita gente não sabia ver. E depois eles colocaram também, depois de um tempo, né, o relógio digital. Então hoje os principais jornais têm ali um relógio digital, com a hora digital, né? 10 e tal, não tem mais os ponteiros. Mas essa história, né, quando o Silvio colocou, né, esse relógio aqui, em novembro de 2016, mostra pra gente como que o apresentador sempre foi muito excêntrico nas suas ideias e sempre focou muito em coisas um pouco assim inúteis. Em vez de focar em investimentos, focava em colocar relógio. Mas hoje você soube a história do dia em que Silvio Santos aí ordenou que o SBT colocasse um relógio analógico de ponteiros nos seus jornais. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e nós estamos também lá no X, @BastidoresDM. Até a próxima!